Olá, humanoides, eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica. Espero que estejam todos muito bem e já vou logo avisando que estejam confortáveis também, porque esse vídeo ele tem bastante conteúdo, bastante informação, vamos dizer assim. Isso porque temos aqui como convidado uma pessoa que muitos de vocês já devem conhecer e vamos falar sobre as dúvidas mais comuns que vocês vêm comentando aqui no vídeo sobre a OBR. Por isso, se ajeita aí e vamos nessa! Bom, então estamos aqui com a professora Sara Tomás, vice-coordenadora geral da OBR. Seja muito bem-vinda, professora. A palavra é sua. Obrigada, Geisa. É um prazer estar aqui, falando sobre essa Olimpíada que tem disseminado a robótica em todo o país, desmistificado e que tem entrado em cada escola. Ótimo, a Olimpíada Brasileira de Robótica que eu sou apaixonado. Pois bem, se você está acompanhando esse vídeo aqui na estreia aqui no YouTube, o chat está aberto para a gente poder interagir, claro, sempre com muito respeito. E caso você esteja assistindo no tempo futuro, ou seja, depois da estreia, você tem aqui abaixo os comentários para deixar suas dúvidas, que poderão ser respondidas nos próximos vídeos, e até mesmo sugestões para os próximos vídeos. Vamos continuando e queremos saber, então, como é que a professora Sara conheceu e passou a fazer parte da OBR. Vamos lá. A OBR ela surgiu em 2007, foi o ano que eu entrei na faculdade, e aí já no primeiro semestre, segundo semestre da faculdade, eu busquei projetos de pesquisa e extensão e caí nos braços de um dos idealizadores da OBR, o professor Luiz Marcos. Então, no ano de 2008, eu já fazia parte do grupo de pesquisa dele e já ajudei na OBR. E aí, desde 2008, que eu participo da OBR, ou auxiliando, eu já fui técnica, sou representante estadual e hoje em dia vice-coordenadora da Olimpíada Brasileira de Robótica. Ótimo. Já era Natalnet nessa época, já? Já era Natalnet. Já era Natalnet, né? É. Grande professor Luiz Marcos, né? A gente vai começar falando um pouco mais sobre a parte teórica da OBR, mas antes disso, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o que é a OBR. A OBR é uma Olimpíada científica, financiada pelo CNPq, atualmente, que utiliza da temática da robótica. Então, assim como tem a Olimpíada de Ciências, a Olimpíada de Física, a Olimpíada de Matemática, que usam essas temáticas próprias, a gente tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, que tem duas categorias, a etapa teórica e a etapa prática. A etapa teórica, ela é multidisciplinar, então é a robótica em cada uma dessas disciplinas, robótica aplicada. E a etapa prática, a gente simula a situação real, onde os alunos têm que programar e construir um robô para salvar uma vítima. Simula uma situação onde é necessário resgate. No caso, falou agora que tem duas etapas, que seria a teórica e a prática. Elas duas são independentes? Pode ser escrito em uma e não na outra? Isso, as etapas da Olimpíada, elas são independentes. Então, a etapa teórica vai para os alunos desde o primeiro ano do ensino fundamental, que a gente chama de nível 0, até o nível 5, que é para os alunos do ensino médio e técnico. E a etapa prática, que tem nível 0, nível 1 e nível 2, que é para alunos também desde o fundamental 1 até alunos do ensino médio e técnico. Mas quando a gente fala Olimpíada de Robótica, parece que é algo muito difícil. Será? Não necessariamente, né? Existe muito aquele conceito de mistificar os conceitos da robótica, a realidade da robótica, que a robótica é algo de filme, ou então que a robótica é aquele robô que vai destruir, ou o robô que vai salvar tudo, o robô do mal ou o robô do bem. E essa ainda não é uma realidade. Então, assim, é algo que muita gente olha e pensa como difícil, mas que os nossos alunos, né, a gente tem trabalhos pelo Brasil inteiro de alunos desde os 4 anos aos 3 anos, às vezes, trabalhando conceitos de robótica. Então, eles provam que não é algo difícil.
Mas precisa ser aqueles alunos que são, sei lá, os melhores, né, dito como os melhores na matemática, os melhores nas ciências, no geral física e tal. Precisa ser o aluno assim que fecha a prova ou de repente um aluno que talvez não se dê muito bem nessa matéria na escola, mas que gosta de robôs também. Ele também está apto a participar, claro, né? Isso, com certeza. Na verdade, a robótica é uma ferramenta, né? Ela é o meio e a robótica por si só ela é muito chamativa. Então, quando você insere a robótica em um conceito difícil, vamos dizer assim, em um conceito mais difícil de visualizar, como por exemplo uma fórmula de física, e você insere um robô para exemplificar todo aquele conceito, fica muito mais simples. Então, fica muito mais atrativo para o aluno que não tem muitas aptidões, por exemplo, em física, não gosta da área, como é bom de visualizar o conteúdo para um aluno que, por exemplo, tem as melhores notas. E isso se aplica não só para física, mas se você for para a história, a gente consegue fazer robôs para ser uma ferramenta, utilizar robôs para ser uma ferramenta pedagógica também. Inclusive, nas nossas provas teóricas da UBR, cai conteúdos de história, cai conteúdos de inglês, cai conteúdos de português, cai conteúdos de física. Então, é bem multidisciplinar. Então não é necessariamente só robótica, programação, física, então é uma coisa mais ampla, né? Pega ali o português também, como a senhora acabou de falar. Isso. Ok, tá ótimo. No caso, puxando mais para teórica mesmo, como é que faz para se inscrever na parte teórica? Precisa um professor, um tutor, alguém assim inscrever o aluno? Precisa ser também parte de uma escola, alguém da escola, ou o pai de um aluno pode fazer também? As inscrições da teórica, elas são feitas pelo professor, então tem que ser um professor de uma instituição de ensino, aqui o aluno ele está matriculado, o professor ele faz essa inscrição, né? Tem todos os manuais de inscrições no site da UBR, ubr.org.br, onde o professor ele inscreve o aluno e ele é o responsável por aplicar a prova. Então as provas vão ser disponibilizadas para ele e o próprio professor aplica a prova na escola do aluno. Já para a prática, pode também ter alunos que não estão não ligados a uma escola, né? Alunos de uma escola, claro, mas que não sejam uma equipe ligada à escola. É o caso das equipes de garagem, é isso? Isso, os alunos eles vão desde o Fundamental 1 até nível médio e técnico, né? Tem o nosso limite de idade, mas os alunos eles tanto podem ser inscritos pelo professor, quanto pode ser equipes de garagem, onde o pai, algum responsável pode fazer essa inscrição também. Ok, já aproveitando, tem a pergunta também de um inscrito do canal, que eu achei até engraçado o nome aqui, deixa eu só buscar aqui o Robô Lendo um Livro. Jay, já terminei a escola faz um tempinho, porém quero participar da OBR por uma equipe dessa escola. É possível? No caso, vai depender da idade dele também, né? Isso, depende da idade e ele tem que estar estudando, né? Ele tem que fazer parte de alguma instituição de ensino, mesmo que não seja inscrito por essa instituição. Essa instituição poderia ser, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, o IFRN? Seria. Ele tem que Ok. ser aluno da escola, né? Tem que estar em ensino médio técnico, no máximo. Nota de corte. Seria essa nota de corte na teórica? Essas provas, elas são aplicadas, né, em todo o Brasil. Ano passado, por exemplo, a gente teve 180 mil provas aplicadas no país inteiro. E há uma distribuição de medalhas, né? Esse ano vão ser certificados de medalhas, por questões de corte de gastos, mas as medalhas, elas são distribuídas. Então, a gente precisa ter uma nota de corte para saber quem vai ser medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze. Por exemplo, acima de 95, medalha de ouro. Acima de 90 e menos que 95, medalha de prata. De 85 a 90, medalha de bronze. São as notas que definem o ouro, prata e bronze. Além desta questão das medalhas e certificado de medalha, teve alguma mudança significativa devido à pandemia na parte teórica? Teórica, não. Teórica não, né? Vai acontecer presencial também, né? Até o momento ela vai ser presencial, sim. A gente vai ter uma data, vai ser mais para o final do ano, mas vai ser presencial. Possivelmente vai depender também do retorno das escolas, não é isso? Exatamente. Devido à pandemia, é uma situação um pouco incerta, né? Começou a gente achando que ia durar 15 dias, já estamos há 4 meses. Então, mas a gente tem se planejado e principalmente porque os medalhistas da Olimpíada de Robótica hoje em dia, eles podem pleitear uma vaga em algumas das melhores universidades do país. Por exemplo, a USP, ela tem vagas específicas para medalhistas científicos. Então, o aluno que é medalhista da Olimpíada Brasileira de Robótica pode entrar em um curso da USP, sem USP e outras universidades. Estou só citando a USP. Certo.
uma específica, mas eles podem pleitear uma vaga sendo medalhistas sem fazer o vestibular. Isso é uma novidade? Já acontece desde o ano passado. Ah, tá. Então, ano passado para cá, eu considero como uma novidade. É novidade. Eu tinha ouvido falar sobre isso, mas ainda não sabia exatamente como que acontecia. Algumas universidades vêm aderindo, acho que a UFMG, o Unesp, o Unicamp, várias universidades já têm vagas para medalhistas. Ah, ótimo. Legal. Espero que mais universidades também entrem nessa também, né? Pois é, como se fosse uma cota de medalhistas. Pronto, agora vamos à prática, que inclusive é a que eu tenho mais afinidade, apesar de nunca ter participado como... Na verdade, nem como técnico. Eu nunca participei como competidor, mas também como técnico, porém, tenho uma relação assim de ajudar várias pessoas, né, pelos vídeos que faço no canal, mas realmente como técnico de uma equipe nunca participei. Então, sobre a prática, ela sofreu uma modificação devido à pandemia, que vai ser agora no formato virtual, né? E nós teremos o simulador, que vamos falar mais para frente, mas já para contextualizar, como é que vinha acontecendo essa modalidade prática? Como é que o aluno chega a ser um competidor? Isso, para ser um competidor, primeiro ele precisa ser inscrito por um professor, né? Precisa ser aluno de uma escola e ser inscrito pelo professor ou por um técnico de equipe de garagem. É necessário ter um kit de robótica e aí eles vão programar e montar um robô para cumprir o desafio. O desafio comumente é o resgate de uma vítima, em uma situação onde houve um desastre. Então ele tem que programar o robô para percorrer um caminho desconhecido, passar por obstáculos, encontrar as vítimas e levá-las para um local seguro. Ok. No caso, a gente tem, então, as equipes participando, construindo o próprio robô, né? E agora a gente vai ter as equipes praticando e competindo através de um simulador, que mais uma vez eu falo que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, vai ser bem legal, que eu tô curtindo muito, inclusive. Mas aí, o aluno que ele não é tão bom em matemática como a gente estava falando antes, ele vai passar a conhecer mais a matemática, será? Participando da OBR também? Depende da abordagem do professor. Mas, assim, o que eu cito de importante é que não só a competência da programação e da montagem, a questão mecânica do robô, a participação da Olimpíada, principalmente a etapa prática, ela não ocorre sozinho. Não é possível um aluno sozinho se inscrever. Sim. Ele não pode... São sempre equipes de 2 a 4 estudantes. Então, a gente promove que as competências que são envolvidas na robótica educacional, elas estejam presentes durante a competição. Então, eles têm que trabalhar colaborativamente, tem a questão do erro construtivo, a questão da empatia, muitas vezes, né? Eles são estimulados ao fair play durante toda a competição, a se ajudar, o trabalho em equipe, a disseminar o conhecimento, né? É muito comum você ver nas competições os alunos se ajudando, né? Muitas vezes a rivalidade está mais nos professores do que nos alunos. Eles se ajudam bastante durante a competição. Isso é muito importante. Uma coisa, inclusive, que eu tenho sempre comentado quando tenho oportunidade, até falei agora, né, em trabalho em equipe, mas também tem aquela questão do aluno, ele ter o conhecimento dele, ele resolver um problema a partir dele próprio, e não esperar apenas pela equipe. É uma coisa que tem o consentimento da equipe, muitas vezes, mas que ele tem a sacada, muitas vezes também, e ele mesmo resolve aquilo dali. E claro, tem um momento geral de trabalho em equipe e tem um momento também mais individual. A senhora acha que também é possível isso? Ou apenas trabalho em equipe sempre? Na verdade, depende da metodologia que é utilizada pelo professor, pelo técnico. Né? Por exemplo, tem algumas metodologias onde os papéis eles são bem definidos. Sim. Tem aluno que programa, tem aluno que monta, tem aluno que esquematiza, tem aluno que testa, tem aluno que observa e corrige. No final das contas, para que o robô funcione efetivamente, todos os envolvidos precisam ter feito seu trabalho. Então, assim, mesmo que o programador ele tenha dificuldades, ele vai pedir ajuda do outro, vai ser necessário, no final das contas, que todo aquele conhecimento ele seja unificado. Então, mesmo que haja divisões, ele não trabalharia sozinho. Né? O estímulo da OBR é que o aluno ele não trabalhe sozinho. Perfeito. E um ponto muito importante é que os técnicos não podem pôr a mão na massa, não é isso? Exatamente. Os técnicos na OBR, eles têm o papel de orientar
orientar o aluno, muitas vezes ensinar sobre a ferramenta, né? Mas o código, a montagem, ela deve ser do aluno. Ótimo. Tá, retomando um pouco do que a gente falou sobre as equipes de garagem, né, que não estão diretamente ligadas a uma instituição de ensino. Por exemplo, um pai e uma mãe, eles podem ser os técnicos dos seus filhos? Podem sim. Na equipe de garagem, qualquer pessoa responsável pela equipe, ele vai estar fazendo a inscrição dizendo que é responsável pela equipe. Então, pode ser um pai. De onde surgiu a ideia de equipe de garagem? Muitas vezes alguém tinha um robô em casa, juntava seus colegas e cada colega de uma escola diferente. Então, por que não estimular com que esses alunos que já trabalham juntos, que eles possam participar? E aí surgiu a ideia de equipe de garagem, que é justamente essa ideia de surgiu na garagem e surgiu dentro de casa. Não foi uma coisa que partiu da escola. E muitas vezes eles têm mais afinidade, né, com os próprios amigos ali do que com a equipe nova também. Embora seja importante também conhecer pessoas novas, isso é tudo muito bom. As meninas, elas têm participado bastante da OBR ou como é que tá? Ainda tá engateando, tem poucas, como é que tá? Na verdade, as meninas têm participado efetivamente da Olimpíada, né? Começando pela coordenação. A gente tem que a nossa coordenadora nacional, professora Cíntia, é uma mulher. A vice-coordenadora, eu sou mulher. A coordenadora da etapa prática, Daniele Ortiz, também mulher. O nosso coordenador da etapa teórica, professor João Paulo, é um homem esse ano. Sim. Ano passado a coordenação era toda composta por mulheres também. E a nível de participação, a gente tem mais ou menos 45% de mulheres participando. Então, é uma participação bem expressiva. Então, o que a gente fala sempre é que a OBR não é coisa de menino. A OBR é coisa de meninos e meninas. Esse número de 45 é um número excelente. Aqui no canal, por exemplo, eu tenho visto que, não sei hoje, mas há alguns poucos meses, tinha uma participação de aproximadamente 20% de meninas. E eu torço para que esse número aumente cada vez mais. Professora, é por isso que a UBR ela tem ficado mais bonita, tem ficado mais bem organizada também? Com certeza. Ótimo. Mas são mulheres. Ano passado a OBR foi completamente feita por mulheres, a nível coordenação nacional, né? A gente tem representantes espalhados em todo o país, e aí tem homens, mulheres. Eu não sei o percentual de homens e mulheres, mas tem bastante dos dois. Certo. A gente tinha então a prática que vinha acontecendo normalmente, as equipes montavam seus robôs com seus kits de robótica, seja ele Lego, Arduino, baseado Arduino ou alguma outra tecnologia. E agora, nesse período que estamos passando, a gente não tem a oportunidade de fazer um encontro, né, de forma presencial. Mas ainda assim a OBR vai acontecer, não é isso? Isso, a OBR vai acontecer. O que acontece é que a nossa etapa prática, ela foi dividida em duas. Etapa prática apresentação e etapa prática simulação. E vão ser competições virtuais. Ótimo. Recapitulando o que a gente já falou há um pouco mais de tempo, teremos a teórica que vai depender aí da volta das escolas e até então será presencial, não é isso? Isso. E a prática será no formato virtual, através de um simulador, que já a gente vai falar sobre ele. Em relação às equipes, elas continuam da mesma forma, acontecendo da mesma forma, por exemplo, inscrição, se inscreve da mesma forma? Na verdade, para a simulação, se inscreve da mesma forma. Quem já estava inscrito tem a opção de permanecer, o cadastro ele já continua, então a inscrição já foi feita. Se quiser competir, pode competir, já está inscrito. Para a apresentação, tem que fazer uma nova inscrição. Ah, importante. Porque tem um questionário, tem que enviar vídeo, é um formato de inscrição diferente. A inscrição continua sendo através do Sistema Olimpo, não é isso? Isso. Tá, então vou deixar o link aqui na descrição. Se por acaso não estiver, pode me cobrar. Quem já é do canal sabe que a memória aqui é curta. Então, na parte prática, a gente ainda tem meio que uma subdivisão. É isso? A parte da simulação e a parte da apresentação, certo? Isso. No caso, as duas elas estão ligadas diretamente ou até por falta de uma palavra melhor aqui, amarradas no sentido de que uma equipe ela pode participar
de uma apenas se participar da outra ou são independentes? Pode participar apenas da apresentação ou apenas da simulação também? Não, elas são independentes. Você pode participar apenas da apresentação, apenas da simulação ou das duas categorias. Certo. Agora, para o lado da apresentação. Você falou agora que será através de um vídeo de no máximo 5 minutos, não é? Isso. E tem algumas modalidadezinhas ali para participar. As modalidades em si, eu vou tentar listar aqui na edição, porque eu não vou conseguir lembrar, falar delas aqui agora. Mas, inclusive, uma delas que me chamou muita atenção é a possibilidade de fazer os robôs de forma virtual. A parte de modelagens. Modelagem. Isso, né? Aí eu já pergunto, seria possível fazer também o robô presencial, ou seja, físico, aproveitando o kit de robótica, e também fazer uma outra versão simulada, ou seja, não pela mesma equipe, tá? Só para não confundir aqui. Por exemplo, uma equipe fazer um robô físico e apresentar este robô físico, uma outra equipe fazer um robô simulado, por exemplo, no Tinkercad ou no Lego Digital Designer, e apresentar esse robô simulado. Tem essa possibilidade? Na verdade, a modelagem virtual, ela é virtual, então tem que Apenas ser para os softwares. apenas softwares, que podem ser desde softwares de modelagem 3D a softwares mais simples, 2D mesmo, de desenho, porque lembrando que essas categorias de apresentação, os alunos desde o Fundamental 1, eles podem participar. Ainda existe nível 0. Então, o nível 0, a modelagem virtual dele, do robô, pode ser um desenho, por exemplo, num Paint. Lembrando sempre que todos os robôs da categoria apresentação é sempre no modelo da competição prática. Então, assim, o robô tem que ser para cumprir o desafio da modalidade prática, que é resgatar uma vítima, né? Por exemplo, não é um robô de uso geral, não é um robô para ir em Marte ou limpar casa ou escalar árvore, não são robôs diferenciados, entendeu? Não são robôs de auxílio a idosos, por exemplo. Ele é um robô de resgate. Então tem que ser para o mesmo propósito. É a modelagem virtual de um robô para um resgate. Possivelmente o seguidor de linha. Isso. Tem que ser o seguidor de linha, que seja capaz de resgatar uma vítima, desviar de um obstáculo. Todos aqueles requisitos que já fazia parte de quem participava da competição prática. Antes da gente falar da simulação, a gente tem as etapas estaduais, regionais, onde há necessidade, e a nacional, não é isso? E em 2018 aconteceu aqui em João Pessoa, estado vizinho da gente aqui, não é isso? Isso. 2019 foi Rio Grande do Sul. 2020 seria aqui em Natal. Infelizmente, esse ano vai ser... Infelizmente, entre aspas, né? Vai ser virtual, ótimo que vai acontecer, mas que não vai ter uma sede, não é isso? Não vai ser sediado aqui em Natal. Ou estou enganado? Infelizmente, não. Não, a UBR não vai ter essa sede aqui em Natal. No próximo ano, quem sabe, 2021, teria a possibilidade? Será? Não sei. E aí? Será que vai ser? Vai ser em Natal, com certeza. Sério? Sério. Foi adiado o nosso evento aqui. Nós vamos estar sediando o evento aqui próximo ano, 2021. Natal, Rio Grande do Norte vai sediar o Robótica 2021. Que ótimo, porque imagina, falando agora de mim, a minha felicidade em saber, olha, a OBR vai ser em Natal, e aí daqui a pouco chega toda essa situação e não vai ser mais em Natal, e aí eu fiquei, logo agora? Mas tão perto, né? Que ótimo, né? Chegamos tão perto. Mas que ótimo, então. E aí, vem agora a questão da simulação. O bendito e já famoso também simulador SBuddies. Como é que ele entra nessa parte de simulação, professora? Isso, o simulador ele vai ser utilizado, né, por todas as equipes que se inscreverem na categoria simulação. Então é necessário ter o simulador instalado. O simulador ele já está disponível para os alunos aprenderem a programar, manipular o simulador. E a ideia é que nele a gente consiga simular todo aquele ambiente da competição da etapa estadual. Certo. Porque vai ser a quantidade de, como é que é o nome? De rodadas. De rodadas. Vai ser o mesmo. A questão do horário, por exemplo, se o pessoal aí lê
As regras falam que cada rodada das etapas ela vai ter uma iluminação diferente, que é o mesmo que acontece aqui. Você testa seu robô, primeira rodada, vamos dizer, 10 da manhã, depois às 2, depois às 5 horas da tarde. Então, vai ter essa alteração também de iluminação. E tudo levando em consideração. O robô tem que ter o seu período de calibração, ele vai ter o período dele de competição, e aí vão ter etapas estaduais, e aí os finalistas vão para uma etapa nacional, que vai ocorrer em novembro. Também no simulador? Também no simulador. Então ele vai passar por uma... Já está passando por atualizações, mas vai passar por uma outra atualização específica para a etapa nacional, não é isso? Na verdade, não. A gente está desenvolvendo um módulo chamado Módulo OBR, Módulo Competições, e aí esse módulo vai vai gerir toda a competição. Ah, ok. Vai ser bem legal. Esse simulador, ele foi desenvolvido especificamente para OBR? Ele surgiu da ideia de fazer um simulador da Olimpíada Brasileira de Robótica, mas não para ser utilizado na OBR. Até porque não imaginava-se que estaria acontecendo isso. Isso. Quem sabe daqui a 2 anos, mas não exatamente nesse ano. Sim. E aí a gente já vinha trabalhando nele há algum tempo, principalmente dele ser uma ferramenta de ensino-aprendizagem não limitado à Olimpíada Brasileira de Robótica. Então, o simulador ele dá a possibilidade de trabalhar a robótica educacional como um todo, que a ideia, de fato, do simulador é democratizar a robótica, levar a robótica para quem não tem kit. No caso, um professor que não tenha uma equipe ou não queira participar da OBR, pode utilizar em sala de aula com os alunos dele. Isso, com certeza. A gente já tem alunos, professores utilizando com seus alunos, né, criando desafios que não tem nada a ver com a Olimpíada Brasileira de Robótica. Estamos até então fingindo aqui que eu não sei de nada. Essa pergunta, como é que eu faço? É difícil aprender a programar? É difícil programar no SBotics? Na verdade, programação no SBotics é como programação em qualquer lugar, né? É a lógica de programação. E aí, o mesmo processo de escrever um programa no SBotics é o mesmo processo de fazer um bolo, o seu procedimento de arrumar a casa, o que você faz quando acorda, como você escova os dentes. Você tem um procedimento, você tem um algoritmo que você segue. Você vai escovar os dentes e girar por 10 vezes. Depois você vai colocar a escova de dente mais para dentro, vai para cima e para baixo 10 vezes. No final, confere se está limpo. Se não tiver, faz tudo novamente. Então, é uma programação como outra qualquer. A vantagem do simulador é que ele permite programação em um português simples. A gente tentou aproximar ao máximo da língua portuguesa falada. A ideia é que muita gente está se deparando com o desafio, é uma novidade, eu programava em blocos, ou eu programava em outra linguagem. Tem gente dizendo que a linguagem é nova. É uma linguagem nova. A primeira coisa que eu tenho para dizer é, estamos todos no mesmo barco, né? Ninguém conhecia a linguagem, é uma novidade para todo mundo. É novidade para quem programava uma linguagem em inglês, como é novidade para alguém que programava em blocos. E a ideia é sempre olhar para o seu código e pensar o que é que esse código fazia. E ler o seu código, verbalizar esse código e escrever esse código em português. É basicamente dessa forma que o aluno ele vai poder programar no simulador SBotics. Acontece uma coisa esquisita comigo. Por exemplo, eu olho para a página de um livro, muitas vezes bate um flash assim na minha visão, eu vejo um monte de letrinha tudo bagunçada. E aí, para ler e para organizar isso é um pouco difícil. Mas quando eu olho para um código, eu consigo ler linha por linha, entender o que ele faz e entender até o resultado daquilo. Então, para mim, de uma certa forma, é mais fácil ler um código, claro, até um certo nível de complexidade, do que ler uma página de um livro. Justamente por essa questão de as letras se embaralharem lá e tudo mais. A gente estava falando há pouco tempo da questão do algoritmo, né, que tem a sequência para fazer as coisas, que a gente faz isso direto, e aí eu fico rindo aqui sozinho, pensando, nossa, como seria o algoritmo para trocar uma lâmpada se eu tivesse que primeiro girar para depois subir na escada e pegar a lâmpada? Tem que ter um passo. Exatamente. Tem que ter um passo a passo. Semestre passado eu ministrei uma disciplina de programação introdutória. E aí eu pedi para os alunos descreverem o passo a passo para fritar um ovo e o passo a passo para pedir alguém em namoro. Nossa, essa é difícil.
Independente de como seja, a pessoa ela pensou em como vai ser. Sim. Se for algo muito romântico, algo nada romântico, ela pensou em como vai ser. Eu vou até lá, então vai em frente, até que eu chegue na casa da pessoa. Cheguei na casa da pessoa, bato na porta 3 vezes, pergunto se há alguém em casa. Se tiver alguém em casa, falo com a pessoa, pedi namoro. Aceitou? Sim ou não? Se sim, o que é que eu vou fazer? Se não, o que é que eu vou fazer? Vou pedir novamente? Então vamos lá, sou uma pessoa insistente. Enquanto a pessoa não aceitar, eu vou pedir novamente, eu vou pedir novamente, eu vou pedir novamente. E vou ficar naquele ciclo para sempre. Então, tudo que a gente faz, se a gente for pensar bem, a gente tem uma sequência de passos que a gente segue. Ótimo. E aí a gente pode decidir na hora ou a gente já pode ter esquematizado. Professora, nessa Depende do que a gente vai situação, fazer. eu prefiro programar um robô. Eu sou muito tímida. Tá, professora, esse software, o SButtix, né, o simulador, na verdade eu nem sei como é que eu chamo. Software, simulador, plataforma? Simulador SBotics. Simulador SButtix. É o oficial para o BR, certo? Vai ser usado na versão oficial para ter a competição em si. E muitas equipes, na prática, elas tinham acesso à pontuação das outras equipes naquele exato momento. Passava ali na TV, podia acompanhar. No simulador, vai ter essa possibilidade também delas acompanharem a pontuação das outras equipes? Isso, elas não vão acompanhar no simulador, mas cada estado, cada etapa vai ter o seu site, vai ser divulgado lá pelo site oficial da UBR. E aí as equipes elas podem ir acompanhando a pontuação das outras equipes durante todo o dia da etapa. Lembrando sempre que as notas elas vão ser validadas, né? Os juízes, o sistema está recebendo os códigos, as pontuações, a validação, a verificação. Então, as notas elas vão sendo validadas, mas a nota, no momento que for recebida, já vai dar para ser visualizada pelos outros. Uma possibilidade legal aí, gostei. Isso, toda aquela emoção da competição, você vai poder ver a equipe subindo, descendo. A equipe está na frente, quantos pontos faltam para chegar? Ah, legal. Inclusive, na parte da submissão como é que posso dizer, da rodada, talvez, para ser pontuada, para ser verificada, as equipes elas têm as mesmas quantidades de tentativas que na presencial? Isso, vão ser 3 rodadas, da mesma forma como na presencial, geralmente nas etapas pelo país são 3 rodadas, e aí as 2 melhores notas elas vão ser consideradas para pontuação. E aí em cada uma dessas rodadas, o aluno vai receber antecipadamente o horário do dia em que a rodada vai acontecer, para ele poder deixar o robô dele já preparado. E aí no módulo OBR que vai estar aparecendo lá no simulador, ele vai apertar lá, quero participar da primeira rodada, quando ele já tiver tudo pronto. E aí a rotina dele vai iniciar, e inicia a comunicação dele com os nossos sistemas, para a gente estar fazendo a verificação do que está acontecendo. Lembrando sempre que para essa categoria da competição é necessário ter acesso à internet, né? O simulador ele trabalha com acesso à internet. Isso que ia perguntar, inclusive se por acaso perde a conexão com a internet, cai a energia, aí... Isso, não será possível fazer uma nova rodada, e também por isso que acontecem 3 rodadas e uma descartada. Mas o que acontece assim na situação real, muitas vezes, acontece muito, é muito frequente, do robô descarregar no meio do caminho. E mais, vou falar aqui, a gente não pode descartar a possibilidade de alguém puxar um cabo de internet, por exemplo. Exatamente. Assim, Infelizmente. A gente está trabalhando para tentar tratar essas situações e tentar ao máximo, com os recursos computacionais que a gente tem, para que o aluno ele não perca aquele dado que foi processado. Mas é necessário ter conexão com a internet, e aí é por isso que a gente tira uma das rodadas. Né? Nas 3, em uma dá para ter se acontecer um problema desconto, eventualmente, né? Seria o mesmo problema do robô descarregar, às vezes o robô quebra. Tem muito relato, né? O robô quebrou no meio do caminho, o robô descarregou. Então, é a mesma coisa, né? O computador descarregou, o computador tem que estar conectado, carregado. Perfeito. Inclusive,
Tem também a questão da iluminação, que também a gente até chegou a comentar lá no início, mas que a iluminação no ambiente ali do simulador vai mudar, não é? Isso, vai modificar. E é interessante porque geralmente o que eu tenho visto é que todo mundo, quando vai usar o simulador, usa a iluminação de meio-dia. Seria a iluminação perfeita ali para o sistema. Mas a iluminação ela vai variar em cada rodada. Então é interessante testar o robô com várias iluminações, já ir se programando para várias horas do dia. É um dado que vai ser fornecido, porque aqueles 2 minutos que tinha na etapa prática de calibração, ele vai ser prévio. O aluno calibra previamente, já troca as variáveis, tudo que for necessário, faz as modificações no código para só competir. Tá ótimo. A gente falou que o simulador está sendo desenvolvido pela equipe apenas do Natalnet. Natalnet é uma rede, como é que é isso? Laboratório Laika e Natalnet. Laboratório Laika e Natalnet. Então tem uma equipe e em breve eu queria ter a possibilidade, a oportunidade e a honra de conversar com alguém dessa equipe, pelo menos algum desenvolvedor a mais. A senhora está diretamente ligada ao pessoal que desenvolve, não é isso? A desenvolvedora também? Também. Também desenvolvedora. Brincando um pouquinho com o simulador. Como é que tem sido a experiência? Bacana, né? Uma ferramenta nova, né? Completamente nova de simulação 3D, mas é bacana, né? Como eu falei, é fritar um ovo de várias formas diferentes. Dores de cabeça? Bastante. Imagina. Mas assim, a equipe da gente ela tá bem aberta, né? A gente tá utilizando e a gente quer melhorar, né? Então a gente tá ouvindo o usuário, né? Não é uma coisa unilateral, a gente faz, o pessoal aceita. Uma via de mão única. É uma via de mão dupla, a gente está ouvindo e a gente quer fazer o mais próximo possível do real e sem beneficiar ninguém. Porque tem muita gente, por exemplo, que quer que seja da mesma forma, mas todo mundo trabalha de um jeito diferente. Né? Por exemplo, questão de posicionamento de sensores. Tem um posicionamento que vai ser... Tem os robôs para serem escolhidos, mas são os mesmos posicionamentos que podem variar para todo mundo. Então, assim... o robô não foi feito para atender as necessidades da pessoa. O competidor, com aqueles robôs e com aquele ambiente, com aquelas estruturas, com aquelas funções, ele vai ter que solucionar o problema. É um novo ponto do desafio, é se adaptar à nova realidade. Ótimo. Acontecem alguns bugs, algumas coisas assim, o pessoal vai lá, reporta e sempre sai uma atualização logo em breve, né? A gente está tendo essa constância de atualização. Isso é uma coisa que a senhora falou agora, né, que é uma via de mão dupla, que o pessoal vai lá, relata os problemas e são corrigidos. E a gente tem que lembrar também, está sendo desenvolvido por uma equipe que não é tão grande assim, não é? Exatamente. Somos 7, e aí diretamente envolvidos na programação a gente tem 4 pessoas. Ok. Então não é uma equipe tão grande, mas é uma equipe que abraçou a causa. E não é uma empresa que desenvolve? Não é uma empresa, são voluntários, né? Ninguém está recebendo nada para desenvolver o sistema, a gente está fazendo realmente porque a gente abraçou a causa, a gente quer dar o melhor, a gente quer disseminar a robótica, né? O objetivo é democratizar a robótica, a gente está trabalhando nisso. Ótimo. Então, professora, a gente vai agora para uma rodada de perguntas aqui dos inscritos do canal. Eu fiz uns vídeos aí anteriormente pedindo sugestões, pedindo perguntas, dúvidas. E aí eu vou jogar umas aqui para a senhora. Pode mandar. Ok, começando então com... fica difícil dizer o nome da pessoa, porque é pela tag, né, do Instagram, @Lucas. Vai estar escrito aqui em algum canto na tela. Mas ele perguntou se tem a chance de ainda haver a modalidade prática. Bom, a modalidade prática eu vou até adiantar aqui que vai ter. A gente já falou aqui em sua modalidade virtual, né? Mas talvez ele tenha interesse em saber se tem a possibilidade de haver a prática presencial ainda nesse ano. Prática presencial esse ano não. A prática ela já foi reformulada, vai ser totalmente virtual. Ok. No caso, eu tenho que lembrar também que essas perguntas aqui, elas foram feitas já há alguns dias, né? Então, para o pessoal que está assistindo aí, muitos desses que perguntaram já tiveram a resposta
tanto pelo canal quanto também pelo Discord. Daqui a pouco a gente fala do Discord e do Instagram do pessoal que desenvolve o simulador SButtix. Então temos mais uma pergunta aqui do Chico Amaro perguntando como vai ser a prática, que a gente já respondeu aqui no vídeo, né? Tem o Ed, que falou aqui, não sei se é uma pergunta, acho que não. Agora fica mais difícil os juízes analisarem o código. E dessa vez não vai ter espertinho com controle remoto, notebook, Bluetooth, Wi-Fi. Nossa, isso dava um problema, né, professora? Quer comentar alguma coisa sobre isso, professora? Não, os juízes, eles vão ter acesso ao código, né? A gente vai validar os códigos, validar as notas, né? Lembrando que qualquer tentativa de burlar o sistema, danificar o sistema ou modificar o sistema, tanto o simulador quanto os sistemas envolvidos, acarreta desclassificação na hora. Então, qualquer tentativa já vai ser desclassificado o usuário da competição. E aí, uma opinião minha, de Jason, é que isso poderia até ser uma coisa um pouco mais, vou dizer até mais pesada, porque para a pessoa chegar a burlar, tentar burlar, ela quis fazer isso, porque não é uma coisa que você simplesmente vai lá e burla, né? Então ela quis fazer isso, então para mim poderia até ser um pouquinho mais pesado, mas é uma opinião minha, de Jason. Só um comentário. Sim, à vontade. É que é mais fácil programar o robô para cumprir o desafio. Certeza, é mais divertido. Então eu encorajo vocês a programar o robô, cumprir o desafio. É muito bacana, o simulador é bem legal de se utilizar. Então programem, não tentem burlar não. Tem inclusive campeonatos para hackers também, né? Que é diferente de cracker, né? Mas fica aí a vontade do pessoal buscar esses outros campeonatos alternativos aí. Pergunta de quem aqui? Deixa eu ver. Eduardo Barreto. Tem como fazer um vídeo sobre SButtix? Essa pergunta foi para mim, eu acho. Mas aí eu vou compartilhar também com a professora. Vai ter vídeos da própria OBR sobre o simulador? Tem vídeos que a página do simulador no Instagram, ela tá fazendo, a gente tem compartilhado lá, @simulador.sbotics, né? E, inclusive, a gente está encorajando as equipes que têm utilizado, tem algumas equipes fazendo tutoriais, para marcar a gente, que a gente está sempre repostando. Se for um tutorial mesmo, como utilizar alguma funcionalidade, a gente posta no feed da gente. E a OBR, ela tem compartilhado esses vídeos. A equipe Monster High perguntou aqui: será que a parte prática será através de simuladores? Sim, e lembro mais uma vez que essa pergunta já foi feita há bastante tempo. A equipe, inclusive, já está praticando há um bom tempo e compartilhando os vídeos lá. Exatamente. Pois é, o Guilherme Rosário disse: oi, estou com bastante dúvida sobre como aprender a usar o simulador, programar nele e essas coisas. E aí, professora? Então, no simulador, lá tem uma aba, tem um livrinho no canto inferior esquerdo. Está aparecendo aqui em algum lugar na tela para quem está assistindo no YouTube? Onde tem tutorial do simulador, da linguagem, as funções. Na nossa página no Instagram, a gente tem compartilhado vídeos de tutoriais. Tem canais do YouTube, canais do JLab. Tá postando vídeos também, ensinando como utilizar. Tem outros professores também ensinando como utilizar. Então, como é uma ferramenta nova, muita gente está compartilhando o conteúdo, né? Então, eu encorajo esse pessoal que tem feito divulgação científica, divulgação de como utilizar essa ferramenta, dar uma audiênciazinha, assistir os vídeos, curtir, compartilhar. A partir de dar o like. Dar o like. Ótimo, professora. Tem aqui... Eu acabei de perceber que eu organizei por ordem alfabética e não por tema, mas... Loucura minha. A Catiúce Correia comentou: ansiosa para saber como será a parte prática. A Maria Eduarda Alexandre: como vai funcionar a modalidade prática virtual? A gente falou também. Player One. Fala, Jay. Essa aqui foi para mim. Professora, eu praticamente não li essas perguntas. Eu fui buscando lá e fui colocando lá no Docs. E aí eu tô meio que lendo também agora. Só dei uma curtidazinha lá, nem respondi no YouTube. Aí deixei pra gente responder aqui. Fala, Jay. Explica como vai ser a prática da OBR em casa. Manda um abraço para a equipe Science Patrol.
Legal. Equipe, não sei como é que se pronuncia exatamente isso, mas acho que é Science Patrol. Um grande abraço, Player On também. E a gente falou, né, professora, como é que vai ser a prática da OBR em casa. Inclusive, eu queria fazer um breve comentário aqui também. Antes, na parte da prática presencial, precisava-se ter o kit de robótica para construir o robô e precisava do computador para programar o robô. Agora meio que foi dispensado até um certo ponto, né, o kit de robótica, exceto a parte de apresentação para quem for precisar desse kit, não é isso? E Isso, precisa-se ter apenas o computador, nesse caso, né? exatamente. Aí vem uma outra questão também, o simulador, ele cobra muito do computador, ele é muito pesado? A gente está trabalhando a cada semana com melhorias de performance, mas tem gente utilizando com Windows 7, com sistemas mais antigos. A gente tem também para Linux, para Mac, e está funcionando. A gente quer estabilizar para que todos tenham o mesmo desempenho, independente do computador. Essa era uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer, os sistemas operacionais, né? Linux, Mac e Windows também. E o Windows também. Acho que ainda vai ter gente perguntando se roda no Android. Não, infelizmente, mobile a gente ainda não abraçou, mas estamos nas 3 plataformas. Ótimo. Estamos na letra R, então, Raul Vitor. Vamos poder construir nossos robôs físicos para a OBR ou será totalmente virtual através de softwares e simuladores? A gente comentou também, né, sobre isso, mas vale lembrar aqui que para quem vai participar da parte de apresentação e optar por construir o robô físico, tem essa possibilidade, não é? Exatamente, tem sim. Por exemplo, Maker, programação, inovação, podem ser com robôs físicos. Até a parte de responsabilidade social e divulgação científica, trabalho em equipe, pode envolver robôs físicos. Legal isso também. Inclusive, quem quiser ver mais ou menos como é um robô maker, né, que é utilizando ali ferramentas, não necessariamente ferramentas, mas equipamentos, recursos reutilizados como sucata, né, equipamentos eletrônicos utilizados em sucata, pedacinhos de madeira, isso para montar um robô, vocês podem ver aqui no canal. Tem o vídeo com o Daniel, que ele foi o vencedor do prêmio Maker, se eu não me engano, em 2019, 2018, enfim. Mas aí tem um vídeo aqui com ele falando direitinho. Foi uma breve entrevista que eu fiz com ele durante a OBR. Robô lendo um livro. Inclusive, para acrescentar aqui aquela resposta que a gente deu sobre ele participar da equipe lá da escola, eu queria dizer também que caso ele não tenha mais idade para participar, ele pode ser o técnico da equipe. Exatamente. Desde que não vá pôr a mão na massa para construir o robô. Pode construir o próprio robô dele, mas que não participe. Fica a dica. Exatamente. Pode fazer vídeos e Ótimo, ensinar faz outras vídeos. equipes. Eu gosto de ver, assim, eu não estou conseguindo assistir vídeo de outras pessoas porque o tempo realmente está muito corrido e aí, o momento que eu tenho para fazer alguma coisa eu gravo, né? Tô gravando. Mas sempre que o pessoal estiver postando vídeo, eu vou estar lá mandando o pessoal assistir também, compartilhando, até mesmo no meu Instagram lá. Apoio muito que as pessoas criem canais no YouTube para desenvolver conteúdo também. Isso é ótimo para mim. A segunda pergunta aqui, robô lendo um livro. A programação desse programa, no caso o simulador, será em blocos, diagramas ou códigos mesmo, no caso uma linguagem textual? Textual. Ela pode ser tanto em Reduc, que é um português mais simples, quanto em C Sharp, que é um pouco mais complexo. Lembrando que, independente do que seja feito, em uma ou outra, o robô tem as mesmas funções, nas duas linguagens eles podem fazer o mesmo procedimento, é possível fazer nas duas. Acabei de ler o complemento da pergunta dele, que a senhora acabou de responder sem nem saber. E em qual linguagem de programação? Exatamente. É Reduc. E é Reduc e C Sharp, né? Exatamente. Ronaldo Júnior, as inscrições já fecharam? Pensei que não ia ter OBR esse ano. Ainda não, tem um bom Ótimo. tempo aí para se inscrever. E uma outra pergunta dele. Esse simulador já está disponível ou só poderá ser usado nos dias de avaliação? Já está disponível, já faz 3 semanas que a gente disponibilizou o simulador. E vocês podem baixar, já ir utilizando. A ideia é que vocês já estejam sabendo de tudo, já com o código pronto, cumprindo a arena nos dias de competição. Tem o link lá através do perfil no Instagram também, né? Para baixar o simulador. Exatamente.
E também vou tentar deixar aqui na descrição do vídeo. Caso eu não coloque, podem me cobrar. Tiago Laurentino. Já ouviu falar, professora? Com Tiago certeza. Laurentino. O simulador ainda tem alguns problemas. Espero que possam resolver até o dia da competição. E aí, professora? Estamos trabalhando nisso, né? Cada problema que é relatado ou cada funcionalidade que é sugerida, né? Hoje em dia a gente tem mais sugestão do que problemas encontrados, mas a gente está trabalhando nisso. A nossa equipe está voltada para o simulador, está trabalhando para dar o melhor para a Olimpíada. Ótimo. Inclusive eu falei no vídeo que lancei hoje, né? Acabei passando por um probleminha ali, que é normal acontecer. E isso é uma coisa que eu tenho até gostado de fazer, porque a gente comentou aqui que tem o meu canal que está ensinando a programar Reduc, mas na realidade eu estou mais aprendendo do que ensinando. Estou ali passando. É meio que um reality. O que eu estou mostrando ali é exatamente o passo a passo que eu faço para aprender a programar ali no simulador. Então, é interessante até as pessoas verem como é que está sendo esse processo, né? Eu já tenho uma pequena familiaridade com a Reduc de alguns anos atrás que eu usei para ensinar crianças, mas acabaram surgindo as novas funções, algumas atualizações, se eu não me engano, eu devo estar meio com a memória não muito boa, mas para mim acaba sendo uma linguagem nova também. Até por estar dentro de um simulador controlando um robozinho ali. Então é legal, é interessante vocês verem como é que está sendo esse processo de aprendizagem meu. O último que fez pergunta aqui no canal no YouTube, um carinha chamado Will Developer. Will, conhece também, professora? Também está presente lá no Discord. Tá lá no Discord. É o cara que ele tem, eu acho que ele é o único que tem um íconezinho lá quando ele comenta no meu canal, dizendo que é a pessoa que mais recebeu curtida minha. Aquele coraçãozinho que dá, é o cara que mais comenta. Ele falou, faz um vídeo explicando a modalidade virtual, Jay. Parabéns pelo vídeo. Obrigado, Will. Estamos fazendo. E também comentou, faz um tutorial ensinando a programar no simulador. Então, Will, ensinando, como eu estava falando agora, ainda não sei, né? Mas estou mostrando lá como eu estou aprendendo. E aí, o último que fez a pergunta aqui, pelo Instagram, foi novamente o Lucas. Ele falou aqui, não sei se é uma pergunta, mas tem aqui. Os kits estão nas escolas, né, que estão fechadas. E aí eles acabam não tendo acesso a esses kits. Como é que eles vão fazer para montar o kit de robótica, o robô, sem ter o kit? O que a gente encoraja é buscar a modalidade que o aluno ele consegue participar na realidade atual, né? Então, tem várias modalidades que precisa de um robô, que não precisa, para que se adapte à nova realidade que a gente está vivendo agora. Ah, tem uma pergunta aqui de Jason Cruz, a última. Existe a possibilidade de termos a modalidade virtual permanente para os próximos anos? Quem sabe? Então, não podemos descartar, né? Não é uma porta fechada. Ótimo. E eu comentei aqui também, eu nem lembrava disso, que novidade. Isso poderia ser como a porta de entrada para equipes que não conseguem, até por questões financeiras, treinar, ter um kit de robótica ou deslocar-se a um evento. No caso, por exemplo, pessoas daqui do Rio Grande do Norte teriam que se deslocar ao Rio Grande do Sul, né, no ano passado. Exatamente. E, além disso, tem escolas, por exemplo, que tem às vezes 50 alunos querendo participar e 2 kits de robótica. E às vezes eles fazem uma seletiva interna para ver quais são as equipes que vão participar. Então, agora com a simulação, todo mundo pode participar, né? Dá para, tendo o computador, todos os alunos eles podem ser envolvidos no processo. Ótimo, professor. A gente falou aqui algumas vezes, né, que eu estou produzindo conteúdo aqui para o simulador, para o pessoal que esteja interessado em aprender ou até mesmo em ver como é que está sendo aí a minha evolução no simulador com a linguagem Reduc, talvez, não sei, faça também com C Sharp. Mas eu queria aproveitar para informar também que eu, como falei lá no início, não faço parte de equipes, não sou competidor até porque também não tenho mais idade para isso, já há algum bom tempo. Não treino equipes, não sou técnico, não participo de escolas, né?
de empresas nenhuma. O canal JLab ele é totalmente independente. Caso venha ter uma parceria, alguma coisa assim, eu vou prezar ainda pela independência do canal. E sim, fui professor de robótica em algumas escolas por aqui por Natal, mas isso nunca atrapalhou na minha relação com a OBR, porque eu sempre me mantive distante. Eu era tipo ajudante também de outras equipes, mas do mesmo modo que eu tratava a escola A, eu tratava a escola B também. Isso é uma coisa que eu prezo e pretendo até, sei lá, por questão de ética, não sei se é bem ética, mas não pegar uma equipe, não treinar uma equipe. Me manter do jeito que eu tô mesmo, que eu tô gostando, tô produzindo conteúdo. Aí a gente pode encontrar esses vídeos aqui, para quem já está no YouTube, né, no canal JLab Robótica. Tem também os perfis do pessoal do simulador e também da OBR, uma coisa que eu sempre falo, professora, para o pessoal procurar também os perfis das estaduais, como tem o daqui, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é obr.rn, é isso? Isso. obr.rn. Tem o da Olimpíada Brasileira de Robótica Nacional, que é o geral, né? O Instagram também. E tem também o Instagram do simulador, que é simulador.sbuttix, certo? Exatamente. E através dele a gente consegue o link para ir para a página, para baixar o simulador. E também deixo aqui, ó, tá aparecendo aí para vocês o site www.obr.org.br. É isso ou é o contrário? Não sei, mas está Exatamente. certo aparecendo aí. Professora, mais alguma coisa, algum link a passar, algum perfil, alguma página, será? Não, mas qualquer dúvida, no site da UBR tem todos os manuais de inscrição, o manual de cada uma das etapas. Discord. E é importante ler os manuais, né? Por favor, leiam os manuais, toda a descrição das etapas da competição, como é que vai acontecer, da teórica, tem tudo lá bem descrito no manual. Ótimo. O Discord também, professora, acabei não falando. Isso, temos também um servidor no Discord do simulador, tem o link lá na bio do nosso Instagram, @simulador.sbotics. É uma comunidade que tem se formado de pessoas que têm se ajudado, então se vocês tiverem qualquer dúvida do simulador, qualquer dúvida da programação, entra lá, tem espaços de discussão para quem programa em Redux, quem programa em C#, quem quer fazer um comentário geral, uma dúvida geral, vai lá que o pessoal ajuda, tem muita gente ajudando, participando, encorajando outros. E eu tô por lá também. Chegando no Discord, aprendendo, então tenham paciência comigo. A professora falou, leiam os manuais para quem tem dificuldade com leitura. Eu fiz também, tanto a leitura quanto a interpretação. Eu fiz a leitura e está em vídeo também no canal, mas eu aconselho que primeiro vá ao site, baixe os manuais, leiam, e aí vocês vão, caso não tenha entendido, não tenha compreendido e queira também ver o vídeo, tem lá o vídeo da leitura que eu fiz sobre a OBR. Lembrando também, caso tenha alguma consideração nesse vídeo, é minha opinião, não necessariamente da OBR, tá bom? É isso, professora. Muito, muito obrigado pela oportunidade de conversar aqui com você neste vídeo para a gente esclarecer bastante coisa aí da OBR. Tinha bastante pergunta do pessoal, várias perguntas repetidas também, principalmente sobre como ia ser essa etapa virtual, né? Que é uma novidade, né? E o pessoal agora está conhecendo um pouco mais. Por nada, agradeço também, foi um prazer conversar contigo sobre a OBR. Espero que o pessoal goste do vídeo. Ótimo. E só uma curiosidade, a professora Sara, eu chamo de professora porque realmente foi minha professora durante o período de universidade, então eu chamo de professora. Entrega não. Professora, somos quase da mesma idade. Grande abraço a todos que estão assistindo por aqui, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado mais uma vez, professora. Até mais.